A seguir, você costuma usar plantas medicinais e produtos fitoterápicos no tratamento de problemas de saúde? Se sim, busca orientações antes de fazer isso ou acha que é seguro usar essas substâncias por conta própria? Mesmo sendo naturais, as plantas medicinais podem apresentar riscos, caso sejam usadas indiscriminadamente. Por isso, nós vamos conversar com diferentes especialistas da área da saúde para falar do uso correto das plantas medicinais e produtos fitoterápicos. Fique com a gente, o Mundo UFG está só começando. Olá para você que nos assiste pela TV UFG e oi para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, com cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, olhos também escuros. Hoje visto um vestido preto longo. Estou aqui de pé no estúdio do Mundo UFG. Atrás de mim há uma televisão com a logo do Mundo UFG e uma parede colorida com tonalidades em vermelho, amarelo e verde. Daqui a pouco eu me encaminho pelo cenário e me sento para conversar com os nossos entrevistados. Mas antes eu preciso apresentar o nosso intérprete para Libras nesse primeiro bloco. É o professor Diego Barbosa. Ele é coordenador do Labitave. Ele é um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e que usa uma barba cheia. E agora eu vou apresentar quem vai nos explicar um pouco mais sobre plantas medicinais, produtos fitoterápicos. Nossa primeira entrevistada é a Renata Mazaro, professora do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Ela se descreve como uma mulher cis, branca, com olhos claros e cabelos castanhos claros na altura dos ombros. Olá, professora Renata, muito obrigada pela sua presença. Olá, Camila, boa tarde. Está me escutando bem? Estamos escutando muito bem, professora. Então, ótimo. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a participação da senhora mais uma vez aqui com a gente. Bom, e também vai participar dessa conversa a Lívia Carneiro, ginecologista e fitoterapeuta. Ela se declara uma mulher branca, de meia idade, com olhos e cabelos castanhos e que usa óculos. Olá, muito obrigada pela sua presença também, Lívia. É um prazer recebê-la aqui no Mundo UFG. Olá, Camila, muito obrigada pelo convite. Também para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Bom, para começar, queria que a gente diferenciasse. Primeiro, o que é fitoterapia, que a gente falou no começo, ficasse bem explicadinho, né? É o uso de plantas medicinais, é algo a mais que isso? E qual que é a diferença com a homeopatia, que eu acho que pode ter uma confusão entre esses dois termos. Vou começar com a professora Renata, depois passo a palavra para a Lívia. Professora Renata, dá para a gente diferenciar, explicar primeiro o que é a fitoterapia e diferenciar ela da homeopatia? Camila, dá para diferenciar sim, né? Até pela própria gênese, né, do tratamento, da terapêutica, que são distintas. A professora Lívia vai falar com muito mais, né, propriedade do que eu. Mas a fitoterapia é a parte da terapêutica que utiliza das plantas medicinais, né, para o tratamento da doença. Então, é onde a gente vai utilizar plantas que tenham princípios ativos. O que são princípios ativos? São moléculas que fazem os seus efeitos farmacológicos. Então, são plantas, por exemplo, que vão possuir princípios ativos para um tratamento da febre. Então, essas moléculas têm um efeito antitérmico, como, por exemplo, né, na farmacologia clássica, né, sintética, seria um efeito próximo à aspirina, o ácido acetilsalicílico. O próprio ácido acetilsalicílico, ele é obtido lá em 1800, né, quando ele começa a produção industrial, final de 1800, através de uma planta que chama Salix alba, por isso que o nome da molécula ácido acetilsalicílico. Então, a ideia da fitoterapia é tratar o paciente com base, né, com plantas medicinais, extratos de plantas, né, apresentações farmacêuticas magistrais ou preparadas, né, manipuladas com o princípio das plantas ou uma composição de plantas, que é muito usada dentro da fitoterapia. Já a homeopatia, ela tem um outro olhar, né? O olhar terapêutico dela é um olhar que a gente trabalha o princípio da semelhança.
né? E não o princípio do contrário, que é o que a gente trabalha, tanto a fitoterapia quanto o tratamento alopático clássico hoje, né, dos medicamentos que a gente adquire na farmácia. Então, a formação, a filosofia, se é que eu pudesse utilizar assim, mas a gênese da terapêutica, ela é diferente, né, a própria dinamização, diluição, né, a memória d'água, todas essas informações dentro da homeopatia, elas diferem do olhar alopático, que é o tratamento pelo contrário. Se a pessoa tem febre, ela vai utilizar um antitérmico. Se ela tem dor, ela usa um analgésico. Então, são substâncias que têm esse efeito ao contrário daquilo que o paciente está apresentando. Então, a gente utiliza as moléculas como combatente daquele evento patológico. Né? A homeopatia ela tem uma estrutura um pouquinho diferente, que a Lívia tem muito mais propriedade do que eu aí para conversar com a gente. Olívia, queria suas considerações também, né, para acrescentar ao que a professora disse e também da sua experiência, né, como fitoterapeuta. Explica melhor para a gente como é que funciona essa terapia. Então, só para completar que a homeopatia, a diferença da homeopatia com a fitoterapia é que a homeopatia, o medicamento, ele já não tem mais quase, algumas vezes, nem mais a dose ponderal. Ele está muito diluído e ele vai ter um mecanismo de ação bem diferenciado da medicação fitoterápica ou da medicação alopática, que ele vai atuar mais do ponto de vista energético, tanto assim que a homeopatia vive aí com muitas dificuldades de se impor perante hoje os institutos de pesquisa, não conseguem confirmar a ação do medicamento homeopático. A gente precisava de ter uma ciência que utilizasse de outros recursos para poder ver exatamente como é a atuação. Mas o que a gente sabe é que essas diluições fazem com que o medicamento atue de forma mais sutil no nosso corpo. Então, se você usa, por exemplo, uma planta valeriana, você pode usá-la de forma fitoterápica, que aí seria a raiz dessa planta seca, você faz o extrato, coloca numa cápsula, aí você tem a planta ali de forma bem palpável, né? Uma dose que pesa, mede e tudo mais. Na alopatia, você pode usar a valeriana já dinamizada, então você vai diluindo esses princípios ativos, né? Essa constituição da valeriana, de forma que a homeopatia vai fazendo categorias. Então, quando ela está muito diluída, por exemplo, ela já vai atuar mais no plano mental, no plano mais energético. Quando ela está menos diluída, ela atua mais no corpo físico. Então, vai ter essas variações aí, sabe, Camila, que são muito interessantes. Lívia, que faz com que... Vou interromper só para a gente passar para uma outra questão, que infelizmente nosso tempo é curto, aí eu tenho que acabar interrompendo vocês para a gente conseguir falar sobre mais assuntos. Queria que você falasse para a gente sobre a importância de prescrição. É necessário consultar o médico para que ele prescreva essas substâncias? A gente sabe que é cultural do Brasil a gente tomar, às vezes, chás para uma determinada finalidade. Existem aquelas plantas medicinais que são vendidas nas feiras, nos mercados, indicadas para determinadas doenças. É interessante utilizar esses medicamentos assim? É necessário consultar um médico, um especialista? Explica para a gente. Então, Camila, nem sempre os médicos hoje sabem homeopatia e fitoterapia, aliás, sabem muito pouco habitualmente. É importante informar ao profissional que você está utilizando e o que eu recomendo muito é de você fazer uso dessas medicações quando você faz de forma assim, aleatória, fez uma pesquisa, encontrou isso, a amiga falou que essa planta é boa para isso. Então, você tem que ter alguns mecanismos de estar atenta. O ideal é que você não faça interação com o remédio alopático. Então, se você é uma hipertensa, é uma pessoa que tem diabetes, você não pode decidir de usar essa ou outra planta sem estar comunicando àquele profissional que te acompanha. O ideal, que eu acho, é que se a gente tivesse disponível no Brasil uma coisa estruturada que eu chamo de serviço de assistência farmacêutica, que seria
um farmacêutico olhar para a sua receita e ver compatibilidades ou não. Porque na própria alopatia hoje, a gente está encontrando muitas incompatibilidades aí na prescrição, muitas interações perniciosas. Porque o ortopedista receita uma coisa, o cardiologista outra, e às vezes eles não estão sabendo exatamente o que aquele cliente usa. Então, a assistência farmacêutica, principalmente para pessoas que fazem tratamento crônico a longo prazo, como o idoso, ou então portadores de doenças crônicas degenerativas, deveria fazer parte mesmo de você oferecer um serviço médico com essa visão mais multidisciplinar, transdisciplinar, porque o médico hoje ele faz o quê? Ele faz o diagnóstico, ele faz o pedido de exame, ele faz a prescrição. Mas esse olhar mais amplo sobre aquilo tudo que a pessoa está usando, a gente precisaria sim de ter uma farmacêutica junto nesse serviço para ela poder estar atenta àquilo que pode estar interagindo negativamente. Professora Renata, continuando aí nessa mesma linha, pode haver riscos para a saúde do paciente utilizar indiscriminadamente esses produtos, sem saber para o que eles são e muitas vezes sem saber se o que está escrito lá ou é dito por quem está vendendo é realmente aquilo que está sendo consumido, né? É preciso se certificar do benefício, mas também tomar cuidado com os riscos. Isso. Camila, o que a Lívia colocou é fundamental e o que vocês trouxeram é muito importante. Por quê? O consumo dessas plantas, ele pode trazer risco, sim. Então, é essa máxima que começou o programa, não é porque é natural que não faz mal. Por que ele traz riscos? Vamos fazer um exemplo muito simples para vocês. A maioria dos medicamentos que hoje está na farmácia, que você compra na forma de comprimido, cápsula e tudo mais, uma grande parte desses medicamentos, eles foram selecionados, eles foram estudados, eles foram encontrados em plantas medicinais, que a gente chama plantas medicinais, né? Então, a gente tem uma fonte gigante hoje de medicamentos que a molécula foi sintetizada a partir de uma molécula natural. Então, você imagina isso dentro de um portfólio, né, farmacológico estruturado, isso dentro de uma planta. Então, a pessoa toma um chá, né, se ela fizer aquilo muito concentrado, se ela for uma pessoa, como a Lívia falou, com uma doença crônica, uma pessoa que a gente fala polimedicada, ou seja, que usa vários medicamentos, o risco daquele chá contendo várias substâncias interagir no organismo dessa pessoa com os medicamentos que ela está tomando é alto. Então, é onde o paciente precisa estar ciente para quando ele chega no consultório do médico, falar, olha, eu consumo esse chazinho diariamente, quando eu tenho dor de cabeça eu faço esse chá, eu compro lá do raizeiro de tal lugar. Então, assim, fazer essa discriminação para que o médico já consiga fazer essas conexões. E o que a Lívia colocou é muito importante, nós não temos uma formação médica de prescritores para a fitoterapia, né? Então, o médico também, muitas vezes, ele não está instrumentalizado para fazer essa interação. E a assistência farmacêutica, ela seria fundamental. É onde as escolas, os cursos de farmácia deveriam investir muito, porque a nossa sociedade, ela está medicalizada, certo? Então, nós precisamos desse suporte para que as pessoas entendam o risco de interação. E também só queria fazer um fechamento, Camila, que nós temos uma legislação brasileira muito interessante no controle de uso de fitoterápicos, de plantas medicinais, que isso acaba dando uma segurança muito grande para a área médica, né, na área de saúde. Mas isso precisa chegar onde? No usuário. O usuário tem que entender que não é porque é natural que ele vai fazer, né, super bem. Ele pode correr riscos mesmo, inclusive, risco de morte, intoxicação por interações medicamentosas ou por um consumo excessivo de uma planta. Lívia, queria passar para a sua área de atuação aí na ginecologia. A gente sabe que tem crescido um movimento de se falar mais de uma ginecologia natural, as mulheres voltando a utilizar, às vezes, produtos, substâncias que eram usadas antigamente, né, antes que houvesse a medicina tradicional.
Como é que você vê isso? É importante também consultar um ginecologista, dizer o que está usando. A gente sabe de muitos, às vezes, produtos que são passados de boca em boca. Eu usei para tratar determinado problema de saúde ginecológico, foi bom para mim, passa para uma amiga. É melhor sempre consultar um ginecologista e explicar o que está sendo usado também, né? Camila, eu respeito muito esse movimento da ginecologia natural, na medida que ele oferece autonomia à mulher, ele resgata um pouco esse conhecimento, essa intimidade com a biologia, com a fisiologia feminina. Acho que isso é fundamental porque as mulheres atuais estão, às vezes, muito distantes do próprio corpo. Então, quando essa formação chama a atenção, convoca as mulheres a compreender mais a sua biologia, a sua fisiologia, é excelente. Mas, por outro lado, a gente tem que ter cuidado, porque as patologias têm hoje a gente tem um arsenal de conhecimento sobre elas, estudos e tudo mais, que no passado não tinha. Então, no passado, você, quando pensava assim, aquela mulher tem uma endometriose, ou então um cisto de ovário, você pensava uma planta para isso ou para aquilo, que a avó usou, era um aprendizado que vinha ali dos seus ancestrais, e você administrava, porque a gente não tinha uma base de conhecimento que hoje a gente tem como oferta. Então, eu penso que esses cursos têm que estar atentos a esse momento atual também, a não desconsiderar esse valoroso conhecimento médico, né, que veio de muita pesquisa, muitos estudos, e que é extremamente importante para garantir saúde às mulheres. E levar em consideração que hoje o uso hormonal também é quase que assim, uma coisa obrigatória, muito né? comum. Quase as mulheres usam contraceptivo para prevenção de gravidez, assim como usa para melhorar o cabelo, melhorar a pele, melhorar a TPM, e depois vai usar hormônio na menopausa. Quer dizer, a mulher é medicalizada do ponto de vista hormonal, às vezes desde os 15 anos de idade até a conclusão da sua menopausa. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração também. E a relação dessas plantas com esses hormônios, nós temos que desenvolver. E eu acho que está na hora, assim, as práticas integrativas que estão hoje, que é uma política de saúde importantíssima que o Brasil tem, mas precisa, né, nesse foco aí das farmácias vivas, que está levando adiante a questão da fitoterapia, precisa de produzir materiais mesmo, de pesquisa, né? A gente tem que estar levantando aí todo o conhecimento que tem, produzir um material, fazendo uma resenha toda detalhada, mostrando essa questão da interação medicamentosa, que às vezes é benéfica, outras vezes é perniciosa. A Renata já falou da aspirina. Um medicamento simples, comum de utilização, mas é um anticoagulante. A maioria das plantas tem efeitos benéficos na nossa ação, que é prevenindo a coagulação. Maravilha, maravilha. Mas se você usa aspirina todos os dias, dependendo da dose da aspirina, talvez você não deveria também estar usando uma planta com essa ação. Então, são vários aspectos aí que são importantes da gente estar atentas, né? E nesses cursos aí da ginecologia natural que você falou, eu acho que o importante é não descartar o diagnóstico médico e o prognóstico. Você não deixar uma mulher com endometriose sem um tratamento adequado. Muito obrigada, viu, Lívia, pela sua participação, pelo seu conhecimento. Muito bom poder conversar com você. Um abraço, tudo de bom, eu que agradeço. E trocar aí com a professora doutora Renata, que eu sei que é uma grande estudiosa também das plantas medicinais. Fiquei muito feliz. Um abraço, Camila. Um abraço, Lívia. Muito obrigada também, professora Renata, pela sua presença aqui com a gente novamente no Mundo UFG. Obrigada, Camila, muito obrigada por essa tarde, começo de tarde tão bom com a professora Lívia, que é uma muito querida, gosto demais, e trazer esses temas sempre é muito importante para a população. Muito obrigada. Obrigada.
A gente ainda não terminou esse assunto, viu? Me despedi das duas porque a gente recebe 2 novos convidados no próximo bloco para continuar falando sobre uso de plantas medicinais, fitoterapia, homeopatia. Então, se você ficou interessado nesse assunto, continua com a gente. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta pra gente, manda no nosso YouTube, onde acontece a transmissão ao vivo do nosso programa. Uma história construída por mãos que cuidam e ensinam só poderia resultar em atenção e conhecimento para toda a população. A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, Fundac, desenvolve desde 1998 um trabalho de excelência que garantiu a manutenção e prestação de serviços no Hospital das Clínicas em momentos importantes da história do HC. Hoje, por meio do corpo de profissionais competentes, a Fundação gere unidades municipais de Goiânia e também estaduais, voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, todas elas consideradas de ponta pelos usuários. Além disso, a Fundac realiza a cogestão e também o incentivo e financiamento de pesquisas, atividades de extensão e ensino, junto aos professores, técnicos administrativos e alunos dos mais variados cursos da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. O trabalho da Fundação é baseado em 4 pilares: transparência da gestão, total comprometimento com a qualidade dos serviços assistenciais, otimização de custos, eficiência e eficácia em uma assistência humanizada. Assim, ela atua com respeito, carinho e dedicação a quem precisar. Fundac, uma fundação feita por gente que cuida da gente. Nenhuma descoberta humana começa sem pesquisa. É ela que faz a sociedade crescer e caminhar, que encontra soluções, promove a evolução de um país, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o futuro. Desde 1981, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, trabalha com a gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Ela atua como um verdadeiro escritório de negócios em apoio à Universidade Federal de Goiás e outras instituições científicas e tecnológicas nacionais, conectando o conhecimento acadêmico à experiência profissional para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. A FUNAP toma decisões baseadas nos princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Traga seu projeto para a Fundação. Acesse o site funap.org.br ou entre em contato pelo telefone 3216-7300. FUNAP, porque grandes ideias precisam de apoio. Estamos de volta com o Mundo FG de hoje. Quem faz a interpretação para Libras agora é o Diogo Marques. Ele é integrante do Labitave e se define como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos. Acompanhe o Mundo FG pelas redes sociais da TV UFG. Nós temos YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Você procura por TV UFG, nos encontra nesses canais, pode curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo. Bom, e nós estamos falando sobre plantas medicinais e agora recebemos 2 novos convidados. A Mariane Bandeira, que é farmacêutica e presidente da Associação Brasileira de Farmácias Vivas. Ela se descreve como uma mulher branca, com cabelos castanhos escuros e olhos verdes. Olá, Mariane, muito obrigada pela sua presença. Olá, boa tarde, Camila. Obrigada também pela oportunidade de falar de um tema tão relevante brasileiro, que são as plantas. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Bom, também vamos conversar com o Mauro Elias Mendonça, que é psiquiatra, homeopata e sanitarista. Ele se identifica como um homem alto, branco, com olhos verdes e cabelos grisalhos. Olá, Mauro, muito obrigada pela sua presença. Olá, boa tarde, Camila. Boa tarde, Beiane. É uma alegria estar aqui na nossa TV UFG. Uma boa tarde aí a todos os nossos espectadores.
Bom, vou começar com você, Mauro, para a gente falar um pouco mais sobre homeopatia. No bloco passado a gente diferenciou homeopatia e fitoterapia, mas acabou falando mais da fitoterapia. Queria que você explicasse para a gente como que funciona a homeopatia. As professoras explicaram que são compostos diluídos, né? De maneiras às vezes muito diluídos, na verdade, né? Queria que você explicasse um pouco disso para a gente e qual é a diferença para a fitoterapia, para a alopatia, que é o uso de medicamentos que a gente compra em farmácia, né? Explica melhor. Então, Camila, os medicamentos químicos farmacêuticos, chamados de alopáticos, geralmente são medicamentos industrializados, feitos pela indústria farmacêutica. A base dos medicamentos químicos geralmente se origina de pesquisas de substâncias naturais, que são isoladas, sintetizadas, processadas e então, depois de todo o processo, comercializadas. Os medicamentos fitoterápicos são medicamentos utilizados a partir das plantas medicinais. Tem várias formas de processamento, seja um chá, uma infusão, né, um cozimento, seja encapsulado na forma de pó, de um extrato seco, seja na forma de uma tintura. Então, as plantas são as origens dos medicamentos fitoterápicos, dos fitofármacos. E a homeopatia, ela é algo muito diferente da alopatia, dos medicamentos químicos, e embora tenha alguma parceria com a fitoterapia, os medicamentos homeopáticos são originários tanto do reino mineral, quanto animal, quanto vegetal. E um dos princípios básicos da homeopatia é que uma substância testada em pessoas sadias, ela produz sintomas nessas pessoas sadias. E quando eu encontro pessoas que têm sintomas parecidos com esses provocados pelas substâncias na pessoa sadia, então eu uso essa lei dos semelhantes. O medicamento é capaz de curar algo semelhante ao que ele é capaz de produzir nas pessoas sadias. Isso é a homeopatia, é o próprio conceito central dela. Mas ela se baseia, então, nessa lei da semelhança, baseia também na experimentação nas pessoas sadias, então ela é uma medicina experimental, e ela se baseia também no uso das doses mínimas, né, que as professoras falaram, o medicamento diluído dinamizado. Então, o medicamento químico ele atua mais no plano químico, o químico farmacêutico industrializado. A fitoterapia trabalha principalmente também nesse plano químico, molecular. O medicamento homeopático, ele repercute no plano químico molecular, mas ele atua de maneira muito mais sutil na físico-química e na física do organismo, para depois repercutir na química, na molécula e nos sistemas orgânicos, geralmente estimulando o próprio organismo a se autocurar com o estímulo do medicamento homeopático. E na homeopatia nós temos duas principais linhas correntes. Uma delas trata com um medicamento para cada pessoa, independente da doença que ela apresenta. A outra linha trata a pessoa também, só que aí usa medicamentos de acordo com o que a pessoa sente naquele momento, naquele contexto. Uma homeopatia chamada unicista, uma homeopatia chamada organicista. Ok, muito boa a explicação, viu? Agora falando um pouco mais com a Mariene, queria que você falasse das farmácias vivas. O que são essas farmácias vivas? Você é a presidente, né, da Associação Brasileira, para a gente conhecer esse trabalho, porque é a primeira vez que eu, por exemplo, escuto esse nome. Me explica um pouquinho o que são essas farmácias. As farmácias vivas, elas foram idealizadas desde 1983, aqui no Ceará, pelo professor Francisco José de Abreu Matos. O professor Matos, ele andou 40 anos pelo sertão do Nordeste do Brasil. E ele observava que a maioria das pessoas que estavam fora do sistema da saúde, né, essa maioria, ela estava tanto fora do sistema da saúde, como também eles buscavam nas plantas medicinais uma forma de se curar. E ele, como conhecedor dessas plantas e com essa visão científica, ele observou o quê? Que através das farmácias vivas pode-se levar uma informação científica, como eu comentei, para que as pessoas utilizem de uma forma correta essas plantas. Então, a farmácia viva, ela trata de quê? De um horto de plantas medicinais, onde se tem as plantas certificadas, ou seja, identificadas botanicamente,
e essas plantas têm eficácia e segurança terapêutica comprovadas. É importante ressaltar que nós podemos destacar alguns modelos de farmácias vivas. A farmácia viva modelo 1, que é aquela onde a gente instala o horto e orienta a comunidade a utilizar a preparação de remédios caseiros, como chás, os cozimentos, os lambedouros. Vale aqui ressaltar que nesse trabalho, né, de orientação, muitas vezes as pessoas têm aquela ideia de que a planta medicinal não faz mal, mas a planta medicinal é um medicamento quando utilizada corretamente. Então, um simples chá, em termos dentro da visão fitoquímica, como o nosso professor Mauro também nos colocou, simples chá significa todas as substâncias presentes naquele vegetal, na parte do vegetal utilizadas, que são solúveis em água. Então, o chá não só é água com açúcar, é água, açúcar, caso se queira corrigir o sabor, adocicar, com as substâncias químicas que são solúveis em água, que a gente chama de complexo fitoterápico. Temos também o modelo 2, que é onde a gente organiza o horto de plantas medicinais, passa pelo beneficiamento primário e a produção da droga vegetal, que seria o que? A planta seca, dessecada, tipo sachês, onde a gente também orienta a preparação correta do uso do chás, cozimento, a partir daqueles sachês. E o modelo 3, onde existe um horto de plantas medicinais, existe também uma oficina farmacêutica para a preparação de fitoterápicos. Esses fitoterápicos, eles são produzidos segundo técnicas farmacêuticas, né? Aqui, como exemplo, nós temos os xaropes, nós temos os elixires, as pomadas e várias outras que têm como uma finalidade maior levar a ciência das plantas medicinais para beneficiar as pessoas da comunidade. Convém ressaltar que, assim, em termos de Brasil, essa ideia ela recebeu um grande crédito por parte de vários profissionais da saúde, e a gente observa o quê? Que o nosso Brasil, nós temos aqui um tesouro nacional em termos de plantas medicinais. Marene, já que você está falando do país como um todo, você citou que esse projeto começou no Nordeste, mas, por exemplo, nós aqui em Goiás, tem como a gente acessar essas farmácias ou o conhecimento que é gerado por essas farmácias? Essas farmácias já estão no país como um todo? Vários municípios já adotaram e associações não governamentais, governamentais já adotaram. Então, aí, no seu estado, existem já algumas práticas relacionadas às farmácias vivas, né? Vale ressaltar que, atualmente, a farmácia viva ela tem uma portaria do Ministério da Saúde de 2010, reconhecendo as farmácias vivas a nível nacional. Muito bacana. Bom, voltando a palavra para o professor Mauro, uma coisa que a gente vê crescendo nos últimos anos, existem várias linhas de produtos assim, são os óleos essenciais. E muita gente utilizando esses óleos. Queria que o senhor explicasse para a gente, se possível, o funcionamento desses óleos. Eles fazem parte do quê? Fitoterapia, homeopatia, e também em relação à prescrição, ao uso, como que eles devem ser usados. Eu já vi gente que ingere esses óleos. É possível, é saudável fazer isso? Explica para a gente, Mauro. Então, as nossas plantas dão origem a vários tipos de produtos, substâncias terapêuticos, entre eles a fitoterapia. As plantas são uma das bases da homeopatia e também as plantas são base para um dos tratamentos que você citou, que é a aromaterapia, que é usada milenarmente na medicina oriental, na medicina antiga, e mesmo no Ocidente já se tem referências de uso há muitos milênios. Então, existe uma concentração do óleo essencial da planta para vários fins terapêuticos, que são ótimos tratamentos complementares. A aromaterapia também está presente dentro da política nacional das práticas integrativas e complementares, junto com a fitoterapia, junto com a homeopatia. Então, para a pessoa ser um prescritor de óleo essencial, ela precisa ter um curso, não é um curso tão longo, tão profundo, mas ela precisa ter um curso para saber, né, como adquirir essas substâncias, como prescrever, onde que as pessoas adquirem, né, os óleos essenciais. Então, a aromaterapia é uma terapia diferente da fitoterapia e da homeopatia.
E a ingestão, nesse caso, não é indicada, então, né? Se é uma aromaterapia, é para ser feito por infusão, na pele. Excepcionalmente, em pequenas doses, há indicação de uso de ingestão oral sob orientação do terapeuta. O terapeuta de aromaterapia, ele pode indicar, excepcionalmente, o uso oral em doses adequadas, né, para esse uso oral, diluídas de forma adequada. Mas para vários sintomas, a aromaterapia tem a sua indicação, tem a sua eficácia. Mesmo para coisas que estão cada vez mais comuns no nosso meio, né, que é a ansiedade, que é a insônia, a depressão, os óleos essenciais são, né, aí, produtos terapêuticos que são utilizados junto com a própria alopatia, junto com a homeopatia, junto com a fitoterapia, junto com a psicoterapia, né, como um recurso a mais que pode auxiliar, então, as pessoas nas suas queixas. Mas sua pergunta é uma pergunta muito boa, Camila, por quê? Porque muitas vezes as pessoas, quando vão comprar um produto numa farmácia homeopática, elas acham que tudo é homeopatia. Elas não conseguem entender que numa farmácia homeopática, na verdade, nós temos produtos homeopáticos, fitoterápicos, óleos essenciais e outros tratamentos, tanto naturais, quanto até mesmo medicamentos químicos farmacêuticos alopáticos que podem ser manipulados numa farmácia homeopática. Então eu mesmo, né, defendi durante muitos anos, mas fui voto vencido, junto a alguns conselhos de saúde que eu fiz parte, que as farmácias de manipulação, elas estão mais adequadamente sendo chamadas de farmácia de manipulação, porque manipulam tudo, do que de farmácias homeopáticas. Até porque muitas pessoas falam assim, não estou tomando uma forma homeopática para emagrecer. Aí eu, como médico, vou lá olhar, tem um antidepressivo químico manipulado na farmácia homeopática, um diurético, um laxante químico, e não necessariamente ela está tomando algum fitoterápico, algum homeopático, mas está tomando um medicamento químico que foi manipulado numa farmácia de manipulação. Tá certo. Voltando a palavra para a Mariene. Mariene, queria que você falasse um pouco como orientar as pessoas para o consumo de produtos fitoterápicos. Aqui, por exemplo, em Goiás, a gente tem muito o hábito de ir em mercados, até mesmo em algumas bancas na rua, no centro da cidade ou em feiras, venda de plantas, né, de compostos de plantas. Aqui a gente chama de garrafada, eu não sei como é que chama aí no Nordeste, mas um produto feito com líquido, né, um líquido gerado a partir dessas plantas. E eu queria que você explicasse para as pessoas como consumir, como saber se aquele produto realmente é aquilo que está sendo dito, como pensar em dosagem, é necessário consultar um médico ou um farmacêutico para falar desse produto antes de começar a usá-lo, para que a gente oriente quem já é adepto dessa prática a consumir de forma segura. Bom, é importante aqui a gente comentar o que dizia o nosso mestre professor Márcio. Ele dizia assim, nunca subestime a saúde ou a informação popular, no caso dos raizeiros. Mas a gente só deve levar as informações quando você tem uma segurança dessa indicação terapêutica, no caso das plantas medicinais, né? Os raizeiros são importantes informantes, porque quando você vai fazer um trabalho científico, você parte da informação dos estudos etnofarmacológicos que tratam da informação popular sobre o uso daquelas plantas. A partir daí se parte para os estudos farmacológicos pré-clínicos em animais de laboratórios, depois estudos clínicos no homem e acompanhado a isso um estudo químico bioguiado, né? Então, o importante é que a comunidade busque um farmacêutico, um profissional de saúde que tenha realmente o conhecimento balizado sobre o assunto, porque há interações medicamentosas. A gente sabe que muitas pessoas estão tomando um medicamento homeopático, mas acham que tomar uma planta medicinal não tem problema nenhum, e muitas vezes eles têm um problema de uma reação adversa e o médico ou o profissional da saúde não está a par de que ele está usando a planta medicinal, porque a ideia é de que a planta não é um medicamento, né? E como a gente comentou, tem que ser utilizado corretamente. Então, todos esses fatores nos levam a crer que é preciso haver o uso racional dessas plantas medicinais. Então, o ideal é que se procure um profissional de saúde para tomar corretamente. É lógico, e, ao mesmo tempo, não desvalorizar essa cultura popular
as rezadeiras, benzedeiras, mas também levar essas informações científicas dessas plantas medicinais. Bacana, nosso tempo está chegando ao fim, então vou ter que agradecer a presença dos dois. Muito obrigada, Mauro, pelas suas contribuições. Muito bom entender um pouquinho mais de homeopatia, de manipulação de medicamentos, aromaterapia, um assunto muito interessante, eu acho que para muita gente que está nos assistindo. Muito obrigado, Camila, Miriam. E só lembrando, Camila, que aqui em Goiás nós temos um Centro Estadual de Referência em Medicina Integrativa e Complementar pelo SUS, onde as pessoas podem receber o tratamento homeopático, fitoterápico, acupuntura, aromaterapia e várias outras modalidades. Então, basta se informar e até a unidade de saúde pública, saúde da família, um CAIS, uma UPA, e pedir para ser encaminhado para esse CREMIC, que é o nosso Centro de Referência em Medicina Integrativa e Complementar, chamado anteriormente de Hospital de Medicina Alternativa. Já me interessei. Muito obrigada, Mauro. Muito obrigada, Mariane, por estar aqui com a gente, por trazer esses conhecimentos das farmácias vivas. Espero que a gente possa conversar em outros momentos também sobre isso. Muito obrigada. Feliz Natal e um próspero ano a todos, né? Para todos os brasileiros e brasileiras. Gostaria também, em nome da Associação Brasileira de Farmácias Vivas, dizer que o nosso país é um tesouro rico em plantas medicinais e que é preciso ser maior valorizado pela população brasileira, pelos profissionais, e que eles tenham realmente essa riqueza em mãos para ajudar e reverter esse conhecimento para a nossa população. Gostaria também de dizer, em nome da Associação Brasileira, que nós estamos à disposição. Nosso papel é realmente divulgar as farmácias vivas por todo o país. Nós, como eu falei, nós temos uma portaria governamental, né, do Ministério da Saúde, reconhecendo as farmácias vivas a nível nacional, e a nossa associação hoje discute um projeto de lei que venha nos fazer com que a gente avance politicamente em termos de verbas públicas nesse sentido, para levar realmente esse legado científico para nossa comunidade, para todo o povo brasileiro. Gostaria também de deixar o nosso contato, abfv.contato@gmail.com. Quem tiver alguma dúvida, interesse, pode passar um e-mail para a gente. Repete para a gente, Mariane, só para quem não escutou, só repetir de novo. abfv.contato@gmail.com. Tá certo, então, muito obrigada. Feliz ano novo para vocês também, bom 2023. Feliz Natal, feliz ano novo, muito obrigado. Tudo bom? Muito obrigada, Mauro, pela sua companhia excelente. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Camila, muito obrigada. Bom, e a gente ainda não acabou não. Daqui a pouco nós temos mais informações sobre a Universidade Federal de Goiás. Você confere algumas dicas de eventos, ações e editais que estão ocorrendo ou estão abertos nesse momento. Uma história construída por mãos que cuidam e ensinam só poderia resultar em atenção e conhecimento para toda a população. A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, Fundac, desenvolve desde 1998 um trabalho de excelência que garantiu a manutenção e prestação de serviços no Hospital das Clínicas em momentos importantes da história do HC. Hoje, por meio do corpo de profissionais competentes, a Fundação gere unidades municipais de Goiânia e também estaduais, voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, todas elas consideradas de ponta pelos usuários. Além disso, a Fundac realiza a cogestão e também o incentivo e financiamento de pesquisas, atividades de extensão e ensino, junto aos professores, técnicos administrativos e alunos dos mais variados cursos da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. O trabalho da Fundação é baseado em 4 pilares: transparência da gestão, total comprometimento com a qualidade dos serviços assistenciais, otimização de custos, eficiência e eficácia em uma assistência humanizada. Assim, ela atua com respeito, carinho e dedicação a quem precisar. Fundac, uma fundação feita por gente que cuida da gente. Nenhuma descoberta humana começa sem pesquisa. É ela que faz a sociedade crescer e caminhar,
que encontra soluções, promove a evolução de um país, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o futuro. Desde 1981, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, trabalha com a gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Ela atua como um verdadeiro escritório de negócios em apoio à Universidade Federal de Goiás e outras instituições científicas e tecnológicas nacionais, conectando o conhecimento acadêmico à experiência profissional para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. A FUNAP toma decisões baseadas nos princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Traga seu projeto para a Fundação, acesse o site funap.org.br ou entre em contato pelo telefone 3216-7300. FUNAP, porque grandes ideias precisam de apoio. O Ministério do Desenvolvimento Regional publicou uma portaria que reconhece os polos de fruticultura de Goiás. E esse processo começou com a aprovação de um projeto para o desenvolvimento da Rota da Fruticultura. Esse projeto coordenado pelo professor da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG, Valdemiro Neto, com a participação de um número grande de professores também aqui da universidade. E é com o professor Valdomiro que nós vamos conversar agora para falar um pouquinho mais sobre essa conquista e sobre o que são esses polos de fruticultura. Ele se descreve como um homem branco, com olhos e cabelos castanhos e que usa óculos. Olá, professor, muito obrigada pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Camila, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, conta pra gente primeiro, o que são esses polos de fruticultura, Rota da Fruticultura? Explica pra gente um pouquinho primeiro o que é esse objeto que recebeu, né, esse reconhecimento. Certo. Bom, o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele tem um programa nacional denominado Rotas de Integração Nacional. E lá são 11 rotas, Rota da Fruticultura, Rota da Moda, Rota do Açaí, Rota do Cordeiro, Rota do Mel, enfim. E Goiás, né? Goiás nós só tínhamos aqui a Rota do Leite. E aí, em contato com o Ministério, eles viram a necessidade de fomentar também aqui em Goiás a Rota da Fruticultura, que já existe, né, em outros estados. E aí, com isso, a Rota da Fruticultura, passando pelo estado de Goiás, nós identificamos dois polos de fruticultura, um aqui na região metropolitana de Goiânia. As frutas, né, são a jabuticaba, a goiaba e o maracujá. E no Vale do São Patrício, ali na região de Jaraguá, Uruana, nós temos ali a melancia, o abacaxi e a banana. Então isso é importantíssimo para o estado, porque com a rota da fruticultura, né, algo institucionalizado para o estado de Goiás, então as instituições como o próprio MDR, né, o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Sistema S, o SEBRAE, o SENAR, a EMATER, a própria universidade, né, a Universidade Federal de Goiás, então a gente consegue trabalhar com essas instituições, fomentando aqui em Goiás a fruticultura, que nesse caso ela é destinada, né, o apoio é destinado aos pequenos produtores, à agricultura familiar dentro do estado de Goiás, que é de fato aquelas pessoas que são mais carentes de apoio da universidade, das instituições e recursos ali para eles poderem produzir e comercializar de forma mais eficiente os produtos que eles têm nas propriedades rurais. Bom, professor, o senhor disse aí de investimento, né, recursos. Esses próprios agricultores, né, quem faz o cultivo dessas frutas é que pode pedir esse financiamento. Qual que é o papel também da universidade no auxílio à produção, à obtenção desses recursos, né, à gestão dos negócios, para que essas pessoas consigam desenvolver o próprio negócio e também melhorar, né, a qualidade de vida, o trabalho? Bom, o que a gente faz, né, enquanto universidade aqui? Nós temos vários professores, não só da FACE, né, que é a faculdade que você citou, mas também da informática, da escola de agronomia.
Então a gente vai até essas propriedades rurais, né, até esses municípios que estão nessas duas grandes regiões que eu falei. A gente busca ali as instituições que já estão atuando ali, como a Emater, por exemplo, né? E aí a gente busca mobilizar esses produtores para, num primeiro momento, ensiná-los, né, via cursos ministrados pela universidade, a pegar a fruta que normalmente é jogada fora. Então vamos pensar a jabuticaba, né, que foi recente aqui em Hidrolândia. Então você tem uma janela ali de 60 dias que você tem que colher rapidamente aquela fruta e comercializar. Mas eles só conseguem comercializar parte dessa fruta porque ela estraga muito rápido. Então o nosso papel é ensinar o produtor a congelar adequadamente essa fruta e pegar todo esse excedente, que boa parte seria jogado fora, e ensiná-los a produzir uma geleia, a produzir um doce em pasta, a produzir um doce de corte, a pegar a casca e aproveitar a casca para fazer um doce, para fazer uma farinha. E com isso, eles estariam com fruta que seria jogada fora, eles começam então a ter condições de comercializar esses produtos. A gente também vai ensinar eles a formar o preço de venda, a calcular os custos da propriedade. Então, uma vez que a gente começa nesse passo inicial a orientá-los a produzir com esse excedente da fruta, né, as geleias, os doces, eles então se organizando num segundo passo por meio de associações, aí eles vão conseguir comercializar o produto ao longo do período em que eles não têm a fruta. E aquela fruta então que seria descartada, agora ela passa então a gerar renda para os pequenos proprietários, né? Nesse caso da geleia e dos doces, muitas vezes as mulheres que estão envolvidas, né? Enquanto os homens estão na roça trabalhando e comercializando as frutas ali, a mulher então ela vê isso como um benefício para ela, né? Onde ela começa a se organizar com outras mulheres da região, a produzir conforme a gente vai ensinar, não é? A gente está ensinando já. Aí eles vão, então, por meio também dos canais de comercialização que a gente vai indicar, a comercializar essa geleia, esses doces, para toda a comunidade, né? Então... Tá certo, então, professor. Bom, muito obrigada, viu, pela sua presença, parabéns pela conquista. Eu espero que a gente possa depois divulgar, né, como que essas comunidades se desenvolveram a partir desses futuros, né, quem sabe investimentos aí, a partir dos polos e das rotas de fruticultura. Muito obrigado, Camila, um abraço a todos e a gente está à disposição para, no futuro, aí, mostrar já os resultados que a gente tem por esse projeto. Obrigada, professor. Até lá. Bom, e agora a gente finaliza o programa com mais informações sobre eventos, ações e editais da universidade. Olá, tudo bem? Começa agora mais uma Agenda UFG. Aqui você fica por dentro dos eventos e serviços da universidade. Meu nome é João Paulo Soares, sou um homem jovem preto com cabelos escuros e curtos e estou em um corredor de um prédio da UFG com janelas de vidro dos dois lados. E aí, vamos conferir o que está rolando na UFG? No dia 21, a Escola do Futuro em Artes Basileu França apresenta o espetáculo Natal Juntos, a partir das 8 horas da noite. O evento conta com a apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, da Banda Sinfônica Jovem de Goiás e da Orquestra Infantil Mozart. No repertório estão grandes clássicos natalinos. O ingresso custa R$10 e você pode adquiri-lo no site simpla.com.br. O Hospital das Clínicas seleciona projetos para o Programa de Iniciação Tecnológica da rede EBSER, voltado para os alunos da graduação. O programa vai contemplar projetos de qualquer área, desde que sejam realizados em hospitais universitários vinculados à rede. Serão concedidas 205 bolsas no valor de R$400 mensais por aluno, com duração de 12 meses. O período de submissão de trabalhos vai até 12 de janeiro e o início do projeto está previsto para 1º de março. Para acessar o edital completo e o link de inscrição, entre no site gov.br/EBSER. E para finalizar, a Faculdade de Direito está com o edital aberto para o preenchimento de vagas remanescentes.
para a especialização em Direito do Consumidor. Os interessados têm até 18 de janeiro para se inscrever no site esa.oabgo.org.br. Eu me despeço aqui, essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação. Um Natal próspero para você e sua família e um feliz Ano Novo. Tchau, tchau. Antes de me despedir, uma última dica para você. É possível ver e rever qualquer episódio do Mundo UFG, procurando no nosso canal no YouTube. Busque por TV UFG, que você encontra o local onde ocorre a transmissão do nosso programa e também onde ficam disponíveis todos os episódios já produzidos, para você assistir em qualquer dia e horário. Se quiser sugerir uma pauta para a gente, entre em contato pelo WhatsApp. O nosso número é 62 991 81 1406. 62 991 81 1406. Aproveita também para baixar o nosso aplicativo. Vai aparecer um código digital aqui na tela, um QR Code. Você pode apontar o seu celular para ele e baixar gratuitamente o aplicativo, se o seu aparelho for com modelo Android. E eu fico por aqui, mas amanhã tem mais Mundo UFG, a 13h em ponto. A reprise é sempre às 9h30 da noite. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero amanhã.